Tironi, acho que o jogo de ontem, o que menos foi interessante foi o resultado do futebol apresentado. Eu acho que, primeiro, tem aquela situação que a Copa do Brasil às vezes proporciona, né? Que é a visita de um time a um grande estádio com bastante público contra um time grande. Então, assim, a satisfação dos jogadores do Águia naquela oportunidade, troca de camisa e jogaram sério, jogaram o máximo que puderam. Essa é uma das coisas saborosas da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil ainda tem, né? Mesmo numa fase dessa. Então, eu acho que foi. E também eu acho, daí tenho que reconhecer que a promoção que a diretoria do São Paulo fez em relação ao ingresso para tentar atrair outro tipo de público, foram quase 40 mil pessoas, um jogo que já estava definido. E a gente viu o público, além de diferente, socialmente falando, muitas famílias. Foi a primeira vez no estádio que eu vi 2 carrinhos de bebê. Com um bebê. A gente já viu bebê no colo, bebê. Mas carrinho de bebê foi a primeira vez que eu vi. Então, o público era diferente, o adversário era diferente, a atmosfera era diferente. O que foi, de novo, parecido foi. E aí dá para a gente falar das entrevistas. As entrevistas do Zubeldia são muito boas, em termos de conteúdo. Então você fica prestando atenção, ele falando o espanhol mais pausadamente, para entender um pouco como é que é essa figura, o que ele pensa do futebol brasileiro, do time dele, dos jogadores. E, de fato, ele não sabia que o Abel tinha dado a indireta do chute na água e nem que o Trajano tinha convocado ele para o campeonato de bico na garrafinha. Mas eu acho que nesses 100 dias, eram 100 dias de São Paulo, alguém falou para ele já teve várias... ele está invicto, sim, tem resultado, sim, mas acho que várias situações, vários toques, assim, e são digitais no trabalho dele, e, sobretudo, essa questão de usar todos os jogadores, né? Agora, usar todos os jogadores, menos o Rames Rodrigues. Que esse ele usou, mas como o Rames Rodrigues não se empenhou, ele desistiu. Então, ontem jogou o time reserva, com o Lucas reforçando para ganhar ritmo de jogo. Mesmo o time reserva tem um certo padrão que a gente já consegue ver nos times do Zubeldia, ganhou o jogo, tal, podia ter vencido mais. O personagem, de fato, acabou sendo o goleiro do Águia, lá com a família no Rio Grande do Sul, cara. Falando do avô, que estava lá numa situação segura, mas desabrigado ao mesmo tempo. Então, assim, os personagens do Águia foram as coisas mais interessantes, e as entrevistas e as falas do Zubeldia depois do jogo sobre futebol em si, sobre o jogo, E aí, até agora, é isso que eu quero ver também, de fato, como reagirá o Zubeldia numa derrota, numa eliminação, etc. Mas a postura bélica, por enquanto, não faz parte do perfil Zubeldia de conversar, de entrevistar, de responder. Pelo contrário, nesse aspecto, ele me parece, pegando o técnico do São Paulo, bastante o Crespo, mas ele entrega muito mais conteúdo nas coletivas do que o Crespo, que entregava somente simpatia. O Crespo não queria problema com ninguém, não se aprofundava, mas era também um cara super... E hoje você tem, para quem assiste os jogos do São Paulo, os jogos e depois as entrevistas para analisar o que ele traz, né? O que a gente não pode ver nos treinos, mas que a gente percebe. Às vezes ele responde a uma pergunta na coletiva sobre um jogador qualquer e se estende falando de todos os jogadores, especificamente, com detalhes. E mais uma vez, acho que isso foi marcante nessa vitória protocolar do São Paulo, que faz um jogo, aí sim, talvez no campo. O primeiro grande teste do Zubeldia na quarta-feira que vem contra o Tajeres, que é um dos melhores times da Argentina, e o São Paulo precisa ganhar para terminar em primeiro na chave da Libertadores. Não são 100 dias, hein, Arnaldo? É menos, hein? Você falou 100 dias. Não, 30 dias, desculpa. 30 dias. 30 100 dias. Pô, 100 e outra dias. coisa. 100 dias e outra coisa. Desculpa.
100 dias foi Carpini. 30 Teve dias. um teste, um confronto entre os dois citados aqui, que foi um jogo horroroso. Aquele São Paulo e Palmeiras. 0 a 0. Horroroso Foi a aquele última. jogo. Você foi no jogo, você foi ao estádio, né? E acabou não tendo briga entre eles, mas o jogo foi horroroso e foi a despedida de Rames Rodrigues. Tá vendo? Ele entrou, andou em campo e nunca mais foi relacionado. Nem chute na garrafinha teve aquele dia. Não teve. Mas teve revezamento de reclamação, lembra? Teve sim. Bom, é aquela história. Foi o que eu falei. Ontem o Zubeldia, super simpático, jogo 2 a 0, não ia ter nenhum problema. Ele estava lá orientando o Eric num escanteio, na bandeirinha de escanteio, falando como é que ele deveria cobrar o escanteio. É aquela história, né? Tá ganhando, o cara tá simpático, por enquanto tá tudo legal. A hora que começar ou ganhar demais, vai começar a incomodar todo mundo esse negócio também. Até isso. Falou, pô, o cara sai da área técnica toda hora. Isso não pode, isso é contra a regra. Daqui a pouco vai. Na verdade, é aquela história que eu sempre digo, né? Quando o cara acaba de chegar, a vida dele aqui ainda é um livro em branco. São páginas em branco. Sim. Ele não tem o para trás mente, como diz o Paulo Mastrini, nosso companheiro. Então ele não, por enquanto está tudo bem, mas vamos aguardar. Mas sim, ele está fazendo um bom trabalho, muito legal até agora. Odorico Paraguaçu. Isso mesmo. O Paulo Massini, ele sempre fala, como dizia o Odorico Paraguaçu, é que ele usa a expressão para trás mente e para frente mente, sempre. Aqui, ó, o Júlio Monta perguntou, o Arnaldo, o Zubeldia é uma boa pessoa? Não conheço, não conhece, deve ser. Parece ser. Não, com certeza foi uma ironia aqui do Júlio Monta perguntando se ele é uma boa pessoa. É uma ironia. Não sabemos. Ironia. Não sabemos. Agora ele perguntou se o Zuzu é simétrico. Perguntou, o Zuzu é simétrico? Perguntou aqui agora. Perguntou se o Zuzu é aí, tá vendo? O Zuzu é simétrico. Muito bem, ó. Então, o Juca chutou lá em cima os likes e nós estamos, nesse momento, com um pouco mais da metade do que do pedido. Correr, hein? 3,2 mil likes. Então, a reta final, é sempre na reta final. Os nossos espectadores adoram um Mas sabe o que é? É a ausência do Mauro contribui com certeza. Porque deixamos de falar do Flamengo. Claro. E o Flamengo é o time da maior torcida do país, não é? Exatamente. Aliás, que também jogou Pedrinha, hein? Jogou Pedrinha, o Gabigol não jogou. Pedrinha e Santos, não é, o Trajano? Não jogou nada também, 1-0 ali, protocolar. Ainda quase se complicou, o Gabigol não jogou. A gente fica perdendo a paciência, né, âncora, com o futebol, né? Quando vê o Flamengo contra o Amazonas. A Copa do Brasil, que é essa coisa que o Arnaldo falou, que eu, na ESPN, gostava muito do programa que a gente fazia na ESPN, que era o Brasil da Copa do Brasil. Sabe? Se tivesse imprensa esportiva fazendo reportagem, teria um repórter, não um repórter de lá, mas um repórter lá em Marabá, acompanhando o jogo. Aliás, o Águia de Marabá, quando enfrentou o São Paulo, não jogou em Marabá. Isso. Né? O primeiro jogo lá, né? Não sei porque o estádio, não sei lá o quê. Jogou no Mangueirão. Agora, Mangueirão, né? Outro dia eu falei dos técnicos portugueses, sem xenofobia, sem criticar, mas comentando com exagero, né? E ontem eu fiquei sabendo que o Botafogo de Ribeirão Preto também tem um técnico português. Eles estão por toda parte. Estão aí por toda parte. Ô, Juca, você viu o O técnico do Esporte Clube do Recife é argentino também, é um técnico interessante. Ele deu trabalho. É interessante esse lado do esporte. Fã de Paulo Freire. Pois é. Olha só. O Trajano falou aqui, Juca, não, se tivesse o jornalismo esportivo, ele tá rareando, mas vimos bem que ele ainda vive. Tem um repórter novo, né, Tironi? Tem um repórter novo aí fazendo umas coisas. E foi ele que descobriu essa confusão toda do Corinthians, que agora chegou no seguinte, o Augusto Melo está ficando isolado. O Augusto Melo estava lembrando, sabe o quê? O Collor, naqueles momentos finais, que ele não tinha mais ninguém do lado dele, e ele estava tentando se agarrar a qualquer coisa ali. E agora é a principal turma lá de apoio a ele que está ameaçando ir embora. Por causa dessa história toda que você revelou, desse rolo inacreditável da Vai de Bet, Luca. Veja bem, eu já peço desculpa antecipadamente, eu estava com o meu microfone mutado, porque eu estou com uma obra aqui embaixo do meu apartamento, vocês devem estar ouvindo um martelo. Mas é o seguinte, o problema é a mentira que tem perna curta.
o presidente do Corinthians tem uma dificuldade brutal de lidar com a verdade. Então, ontem ele deu uma entrevista para o canal Cross do YouTube, em que ele disse: esse Juca Kfouri que eu não conheço. É uma mentira tão fácil de ser desmentida pelo Juca Kfouri, que o conhece, tomou um café com ele durante 2 horas aqui na Vila Boim, ainda quando ele era candidato pela primeira vez à presidência do Corinthians, levado pelo senhor Bocato, que é um dos fiéis escudeiros dele, que queria que eu o conhecesse. E conversamos durante 2 horas, o suficiente para eu dizer: esse cara é igual ou pior, que é difícil, o André Sanches. Pobre Corinthians, se for ele o vencedor. Não foi naquela eleição. Foi até um tão ruim ou pior do que ele, se é que é possível, chamado Duílio Monteiro Alves. Né? E agora ele ganhou. Mas ele é incapaz de falar uma verdade. Ele ontem, nessa entrevista, ao responder sobre o Diego Palácio, o equatoriano, que jogou 20 minutos, se machucou no final de janeiro e até hoje não dá sinais de que voltará, ele diz que está em vias de voltar. Só que tem um diagnóstico de que esse rapaz tem um problema crônico na cartilagem do joelho, coisa que devia ter sido diagnosticada na contratação, para não contratar. O Corinthians é um paraíso de empresários. Tudo que ele disse que não faria. E fez, e está fazendo. Lembremos, eu sei que fica até chato voltar a dizer isto, mas durante a campanha, agora, ele disse ter sido procurado por 2 ex-governadores corintianos de São Paulo. E não tem nenhum vivo. Então, como é que sobrevive um cidadão desse? Eu reitero aquilo que já dizia na campanha. Boa parte do eleitorado dele dizia que votaria nele porque era mais fácil derrubá-lo por meio de um impeachment do que derrubar a turma do André Sanches. Há dentro do Corinthians quem queira. Há ainda uma maioria que não quer, por achar que, se derrubá-lo, volta a turma do André Sanches. Não tem uma terceira via. Né? Vocês vão se lembrar que eu um dia lancei aqui a candidatura da Cris Gambaré, a mulher que dirigiu o futebol e que a CBF levou para dirigir o futebol feminino. Né? Porque me parecia, de todos que eu conhecia ali, né, à distância, a pessoa mais competente. Mas o Corinthians ferve. O Corinthians com uma dívida de 2 bilhões. Aliás, lembre-se também, a prometida Semana da Transparência. Até agora, nada. Nada. Virou o dia da transparência, depois virou o minuto da transparência, até que não teve transparência nenhuma. Nós temos uma foto da mulher aí, a foto de onde ela mora. Ué, mas já tinha publicado a foto dela na matéria. Não, mas agora a foto é melhor. A foto de hoje é melhor do que aquela. É muito melhor. Podemos colocar aí a reportagem no ar? Vamos colocar. Olha só. Corrige. A Edna Oliveira dos Santos. Isso, corrige a casa. A casa que eu publiquei não era exatamente a casa dela, era uma casa da esquina. Mas está aí, a dona Edna, coitada, que virou. Não tem nada a ver com isso, coitada. Tá? Nada a ver com isso. O laranja. Da empresa que recebeu o dinheiro da intermediação, do tal Alex Cassundé, que fez a campanha do Augusto Melo, indicado pelo então superintendente de marketing, Sérgio Moura. Não confundir com Sérgio Moro. Sérgio Moura, que ontem se licenciou. Levou a um pedido de demissão do diretor financeiro, cuja presença ou cuja urgência justificou o pagamento de R$1.400.000 da comissão pela chegada da Vai da Bet, que o presidente anunciou não tinha intermediação. Ontem, nessa entrevista, ele negou ter dito acabou a farra.
Está correndo na internet, é só entrar num desses podcasts corintianos, ele dizendo, a partir de janeiro de 2024, acabou a farra, num programa na CNN, com a camisa do Corinthians. Quer dizer, não é a perna curta do mentiroso, é a perna curtíssima, é quase sem perna, as mentiras que ele conta. Então, não se pode esperar que daí saia boa coisa, infelizmente, para os corintianos.